Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar um pouco da derivada. A derivada de uma função f em relação à sua variável x, nós vamos denotar por f' e ela é definida como sendo o seguinte limite: o limite de h tendendo a zero da f de x mais h menos a f de x dividido por h. A derivada, a f' de x, ela é uma função também, e no caso da função derivada, o domínio dela vai ser o conjunto de todos os valores de x para os quais este limite aqui existe. Se nós observarmos a expressão desse limite aqui, da forma como está definida a nossa derivada, este limite aqui nos remete à taxa de variação instantânea. Então, nós podemos dizer que a taxa de variação instantânea é chamada de derivada, ok? Nós podemos denotar a derivada de uma função de formas diferentes também. Nós podemos usar aqui a notação f' de x, a notação y', já que o nosso y, nós escrevemos y igual a f de x, então se eu posso escrever a notação f', eu também posso escrever a notação y'. Também posso denotar aqui com essas expressões diferenciais, Então, esse dy por dx, esse df por dx, Essa notação indica aqui que eu estou derivando a expressão y com relação à variável x, e aqui, da mesma forma, estou derivando a função f com relação à variável x. Ou ainda, nós podemos encontrar esta notação aqui, que é a derivada da função f de x com relação a x, ok? Então, essas são algumas outras notações que nós podemos encontrar nos livros de matemática, ok? Então, a partir da definição de derivada, vamos resolver aqui o nosso exemplo 1. O nosso exemplo 1, ele pede para nós calcularmos a derivada da função f de x igual a x² menos x mais 1. De acordo com a definição de derivada, a derivada f' de x é expressa por este limite. Bom, nós precisamos substituir aqui neste limite a expressão da f de x mais h e a expressão da f de x. Então, quem que é a f de x mais h? A f de x mais h corresponde a todo esse termo aqui dentro desse primeiro colchetes. Como que nós calculamos a f de x mais h? Nós vamos aqui na expressão da nossa função, e aonde tem o x aqui na expressão da função, nós vamos trocar este x por x mais h. Então, a f de x mais h vai ser o x mais h ao quadrado, menos o x mais h mais 1, menos a f de x. Aí, esse segundo colchetes é a expressão da nossa função. Vamos agora desenvolver as expressões aqui dentro do primeiro colchetes. Vamos efetuar o quadrado deste termo aqui e vamos efetuar também essa subtração relativa aos termos dentro desse segundo parênteses. Quando nós fazemos x mais h ao quadrado, isso daqui é o quadrado da soma, lá dos produtos notáveis, nós temos que o quadrado da soma corresponde ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, Então, com isso, o termo x mais h ao quadrado corresponde a esses 3 primeiros termos, x² mais 2xh mais h². Os termos menos x e menos h correspondem à subtração dos termos dentro aqui do segundo parênteses. E repetindo o mais 1. Na próxima linha agora, o que nós vamos fazer é tirar
esses colchetes da jogada da nossa expressão, né? Então, para a gente poder tirar esses colchetes, nós devemos lembrar que esse sinal de menos aqui na frente do segundo colchetes vai fazer com que os termos dentro deste segundo colchetes troquem de sinais. Então, os termos que são positivos passam a ser negativos e os termos que são negativos passam a ser positivos, ok? Então, com isso, né, nós tiramos aqui os colchetes da nossa expressão. Agora, nós vamos agrupar aqueles termos que são incomuns. Aqui nós temos o termo x² e o menos x². Como eu tenho a mesma quantidade com sinais opostos, isso aqui dá zero. Então, esse termo se anula. Em seguida, aqui eu tenho só um termo 2xh, tenho só um termo h², tenho aqui o termo menos x e o termo mais x, então eu estou somando quantidades com sinais opostos, então zero. Permaneço com menos h, e aqui eu tenho um positivo e um negativo, então isso aqui também vai zerar. Então, nós ficamos com a expressão de limite de h tendendo a zero, de 2xh mais h² menos h. Olhando para a expressão do numerador, né, nós podemos observar que os três termos possuem a variável h. Então, nós podemos evidenciar este termo h. Então, fazendo a evidenciação do termo h, nós temos que, ao evidenciar o h, nós escrevemos essa expressão aqui em cima, como sendo h que multiplica 2x mais h menos 1, né? Se nós fizermos a multiplicação, nós retornamos para a linha de cima. h vezes 2x, 2xh. h vezes h, h ao quadrado. E h vezes menos 1, menos h, certo? Agora, se nós olharmos para cá, né, para essa expressão, nós temos um fator h no numerador e um fator h no denominador. Nós podemos, então, dividir estes termos. h dividido por h é 1, e esse 1 vai multiplicar a expressão dentro do parênteses, ou seja, nós vamos ficar apenas com a expressão dentro do parênteses. Portanto, a derivada da nossa função vai ser o limite de quando h tende a zero, de 2x mais h menos 1. Agora, aqui nós podemos fazer a substituição do h por zero para calcular este limite. Então, olhando aqui para a expressão dentro do parênteses, aonde tem h, nós vamos trocar h por zero. Fazendo essa troca, nós concluímos, então, que a derivada da nossa função, ela é expressa pela forma 2x menos 1. Então, é dessa forma que nós fazemos o cálculo da derivada. Nós temos que a derivada, ela corresponde à taxa de variação instantânea, ok? No caso aqui, nós estamos fazendo o cálculo da derivada para um valor x qualquer do domínio da função.